Olá, está no ar mais uma edição do Direto da Redação. Hoje é quarta-feira, né? Dia 12, Dia dos Namorados. O amor está no ar, love is in the air, para todo mundo. Então, tem jantar romântico, tem uma pernoite maravilhosa para todos os enamorados. Mas a tarde de hoje vai ser dedicada à ecologia. O nosso convidado é o vereador Mauro Miyaguchi, do DEM, Democratas de São Bernardo, vice-presidente também do CIESP de São Bernardo, da unidade de São Bernardo. Miyaguchi, obrigado pela visita. Obrigado você, cara. Prazer sempre grande estar contigo aqui. Satisfação enorme receber uma pessoa inteligente e genial. Sempre que falo com você, eu consigo agregar muito. Para nós, é uma troca, né? Que maravilha, obrigado. É uma troca. O importante é isso. Maravilha. Miyaguchi, a gente vai falar da quinta caminhada ecológica. A indústria respeita a vida. É verdade? Ah, com certeza, né? Eu acho que... Você sabe que quando nós fizemos a nossa primeira caminhada, algo que foi muito novo para nós, ou seja, do CIESP, fazer um evento voltado à questão ecológica e tudo mais, havia muita dúvida, né, se em relação às empresas, as indústrias iriam aderir a essa caminhada, né? Mas foi uma grata surpresa logo na primeira vez, né, grupos de funcionários das empresas montaram a sua turma, lotaram seus ônibus, que nós incentivamos para que essas pessoas se dirijam até o Parque da Serra do Mar de ônibus, né, para evitar muito trânsito e evitar também que as pessoas peguem o carro. Então, começa daí já. E aí, a partir daí, sempre foi uma procura muito grande, né? Tanto que agora, a quinta caminhada, no total disso tudo, já reuniu mais de 10 mil pessoas que, muitos deles não conheciam a Estrada Velha de Santos, né? Então, acho que isso que é legal. Um ícone da cidade, né? Um ícone e que, se você for fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas que moram na região do Grande ABC não conhecem a Estrada Velha, principalmente o pessoal mais novo. Porque eu, na minha época, ou seja, eu até ia com meu pai, né, a gente descia a serra, mas o pessoal mais novo realmente não conhece. E ali você consegue unir a questão não só do meio ambiente, do respeito ao meio ambiente, né, mas uma questão... Miyaguchi, essa daí foi do ano passado? Essa foi do ano passado. Do ano passado, 2.000 pessoas, 2.200 pessoas na caminhada, né, famílias. O gostoso é que é um evento que respeita, a indústria respeita a questão do meio ambiente, respeita a questão da família, a integração e a cultura, né? Ou seja, a história do nosso país, né? Que tudo começou ali, né? A Serra do Mar, na verdade, talvez foi ali que foi preconizado ali o caminho de Cubatão para São Paulo, sem dúvida. Ferrovia que trazia os minérios, que trazia os insumos, que subiam e desciam a Serra do Mar, era muito hoje já desativada, né, Miyaguchi? Uma pena, né, Miyaguchi? É uma pena, mas assim, você sabe que até a calçada de Lorena foi utilizada, né, para que Dom Pedro também subisse a serra, né? É verdade. Então ali tem toda uma história que, de uma certa forma, faz com que a nossa cidade seja valorizada como um polo turístico também. Eu acho que a gente explora muito pouco a nossa região nessa questão do turismo, seja na questão do ecoturismo, seja na questão do turismo de aventura, né? E até na questão cultural. Eu acho que ali é engraçado, né? Você vai a alguns lugares do país ou até fora do país, isso é muito valorizado, né? Eles viram pontos turísticos. E ali nós temos a Casa de Pedra, temos a Calçada de Lorena, temos a Casa da Maioridade, toda uma história por trás disso e, de uma certa forma, a gente não explora. São tombados? Todos eles tombados? Tombados. Intocáveis. Vai passar por uma grande reforma, eu acredito que o governo do estado deva aprovar agora uma grande reforma para aquela região, né? E o que eu vejo ali é que existe possibilidade de investimento, inclusive de capital privado, né, para transformar aquela região numa região que realmente atraia o turista, né, mas de uma certa forma, de uma forma muito profissional, né? Claro. Ou seja, que as pessoas se sintam acolhidas e não simplesmente participem de um evento e depois vão embora. E né? que respeitem a natureza, essencial. Com certeza, né? Eu acho que esse é o ponto principal da nossa caminhada, né? Ou seja, a única coisa que você pode tirar lá são as fotos. Esse é o nosso principal objetivo. Miyaguchi, interessante que São Bernardo tem uma área verde fantástica, gigantesca, uma mata atlântica preservadíssima e, como você mesmo disse, pouco se explora, pouco se utiliza para a sociedade, inclusive.
por que esse tão pouco aproveitamento de uma área tão linda, de uma área tão rica em diversidade de fauna e de flora, inclusive? Que se você passar ali em alguns momentos, você vai ver animais que você não... Fala assim, cara, não acredito que aqui tem esse tipo de animal. Por que é tão pouco aproveitado, Miyaguchi? Olha, eu acho que é questão de plano mesmo, né? De planejamento, de traçar objetivos muito claros, trabalhar com a questão da prioridade, né? Eu vejo que o Estado, de uma certa forma, ele não tem essa condição de abraçar tudo, né? Ou seja, o Estado, quanto menor, melhor, né? Então, a questão de você privatizar, a questão de você profissionalizar esses espaços, eu acredito que transforme a região numa questão muito mais profissional, né? Você vai para lugares não só do Brasil, como outros lugares, você vê que existe gestão profissional em parques, né? Ou seja, parques no Canadá, parques nos Estados Unidos, eles são fonte de receita, mas, ao mesmo tempo, ele devolve para a sociedade, né, todo esse benefício que uma região precisa e pode ter, né? Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Inclusive o privado. É possível fazer uma PPP, uma parceria público-privada, onde o privado vai ter lucro, onde o público, a administração pública vai conseguir gerir melhor, ou melhor, vai deixar na mão da iniciativa privada, que vai fazer uma gestão mais eficiente do local, e ainda vai promover o ecoturismo, o turismo de aventura. Dá para fazer tudo isso, Dá para fazer. Inclusive, o ano passado eu estive lá na Fundação Florestal, né, conversando com as pessoas, com os diretores, para a gente traçar esse plano, né? Ou seja, qual é o projeto que nós queremos? Se você for perguntar para a sociedade, para os moradores da nossa região, né, todos eles nos cobram, de uma certa forma, esse espaço, né? E todo mundo fala isso, né? Ou seja, nós temos um espaço enorme na questão do próprio Billings, da represa, sim, da Mata Atlântica, da fauna, da flora, da história, né? Por que nós não utilizamos? O que eu vejo é o seguinte: falta um plano, né? Onde está um projeto de transformar essa região em realmente num polo ecoturista, entendeu? Eu acho que isso que falta para nós aqui. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir desenvolver isso daqui para frente, viu, Celso? Eu acho que... Dá para fazer? Dá para fazer. Eu acho que o governo do Estado, através do governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, tem uma visão muito clara em relação a um Estado menor e uns benefícios maiores para a sociedade. E aí vocês devem estar se pensando, pô, mas estou falando de lazer, cara, só não. É geração de emprego, é geração de renda, é preservar o meio ambiente e uma área intocável, que é a área de manancial, a área que sequer deveria estar habitada. No segundo bloco a gente vai falar sobre isso. No Pós-Balsa existe uma área linda, maravilhosa, estive lá há 2 anos, fantástica, e infelizmente o homem, o animal, homem, que é racional, muitas vezes não parece, invadiu a área, depredou a área, utiliza a área para moradia e não paga imposto, não paga água, não paga luz, só que ele utiliza toda aquela natureza exuberante que tem no Pós-Balsa. A gente fala no segundo bloco. Miyaguchi, da 5ª caminhada ecológica, o que vai ser feito, onde começa, onde termina, quem pode participar? O foco principal, né, é conscientizar principalmente as indústrias, os funcionários das empresas a participarem dessa caminhada, né? Com o tempo, nós temos muita procura de grupos, né? Grupos que querem preservar o meio ambiente, grupos que querem participar de esporte, grupos de caminhada, grupos da terceira idade. O ano passado também tivemos um grupo de pessoas com necessidades especiais, né? Legal. Então, assim, ficou um negócio muito gostoso, porque você reúne aí todos os tipos de pessoas. Você esperava? Né? Esperava isso? Não esperava que a procura fosse tão diversa e tão grande, porque no ano passado nós tivemos que parar as inscrições quando bateu 2.200 pessoas. Uau! Né? Então, se você pensar num domingo de manhã, para as pessoas acordarem cedo para ir até o parque, né? Então, assim, foi uma surpresa muito grata, né? E perceber que isso tudo dá para ser integrado com a natureza, né? Pessoas de diferentes tribos, né? Convivendo no mesmo espaço, respeitando a natureza, e eu digo para você, um dos maiores benefícios, uma das gratas, não digo nem surpresa, porque isso começou a acontecer já na primeira caminhada, né? Quando terminou a corrida,
o parque estava mais limpo do que quando nós chegamos. Que legal. Entendeu? E aí eu lembrei muito do pessoal falando na Copa do Mundo, que os japoneses iam lá, limpavam tudo. Acho que não é só os japoneses, não, né? Eu acho que a população, de uma certa forma, quando ela é orientada, conscientizada, ela faz o papel dela. Faz. Né? Então, o parque não tinha um papel no chão, depois de 2.200 pessoas participando de um evento desse, ou seja, não tinha um papel no chão. Então, você vê, isso é cidadania, né? Responsabilidade social. Acho que tudo começa daí, né? Conviver de uma forma conjunta, de uma forma fraterna, de uma forma de comunhão, né? Respeitando tudo. Miyaguchi, você falou que as indústrias acabam se engajando, se envolvendo. É demagogia ou é verdade? Elas se preocupam sim com o meio ambiente ou elas estão ali para fazer, ó, eu sou mais uma que também faço parte disso. E quando ela vira as costas, ela, natureza nada, cara, eu vou tocar minha empresa, meu negócio é dinheiro, minha indústria que dá dinheiro. Ou ela se preocupa sim com a natureza? Eu acho que houve um trabalho de 10, 15 anos para cá que foi se conscientizando isso, né? Eu acredito que uns 15 anos atrás existia mais um marketing em relação a isso do que propriamente uma responsabilidade socioambiental, né? Mas no decorrer desses 15 anos, as empresas foram mesmo se adequando, sabe? Foram mesmo procurando, porque hoje em dia não dá mais para fazer de conta, né? Porque o funcionário vê, então é aquilo, não adianta eu falar uma coisa na empresa, sendo que o funcionário está lá vendo, né, o que acontece lá dentro. Então, eu acredito que cada vez mais a possibilidade das indústrias, das empresas se responsabilizarem quanto a isso. Você pode ver, na questão da própria poluição, né? Ou seja, não tem empresa que joga poluentes no rio. Né? De uma certa forma, os moradores, de uma certa forma, que não possuem esgoto, que acabam jogando no rio, mas a empresa em si, ela não joga porque, inclusive, ela é multada se ela jogar. Ela é fiscalizada constantemente, né? A CETESB tem um trabalho muito forte em relação a isso, né? Então, eu vejo que essa questão do meio ambiente ele está bem sedimentado, né? O que existe hoje em dia é um trabalho muito grande que a gente está fazendo, é a questão da responsabilidade social como um todo, né? Não só na questão do meio ambiente, mas na questão do respeito às pessoas, no respeito às diferenças das pessoas, né? Eu acho que isso tem se conscientizado, tem sido o foco hoje das empresas, né? Tanto que na própria caminhada existe trabalho de inclusão, até dos próprios deficientes, né? Dos próprios portadores de necessidades especiais, né? Miyaguchi, vou pedir licença. Você que acompanha direto da redação, não sai daí não. Só para puxar sua orelha. Você não gosta do meio ambiente? Você não curte o meio ambiente? Está atrasado, está arcaico. Está na hora de mudar a chavinha. Estamos no século XXI. Nós dependemos do meio ambiente. Nós dependemos da natureza. Sem água, sem árvores, sem animais, sem fauna, sem flora, nós estamos fadados ao fracasso. Segura aí, a gente já volta. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta. De segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para
@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Boa tarde, estamos de volta com o Direto da Redação, nesta tarde de quarta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Bom Dia dos Enamorados para todos os namorados. Nosso convidado, Mauro Miyaguchi, vereador de São Bernardo, vice-presidente do CIESP, da cidade de São Bernardo, e nós estamos falando sobre ecologia, a 5ª caminhada ecológica que acontece, estou com a minha colinha, tá? Acontece neste domingo, com concentração às 9 horas da manhã, e o percurso será feito em 2 quilômetros na Casa de Pedra, 4 quilômetros na usina Henry Borden e 6 quilômetros no Rancho da Maioridade. E não pode esquecer, protetor solar, garrafa d'água e roupa confortável. 3 itens essenciais, né, Miyaguchi? Mais do que essenciais, né? Eu acho que num domingo de manhã, se Deus quiser, e Ele vai nos conceder um dia bonito, né? Do jeito que tem feito esses dias. Do jeito que tem feito esses dias. Você sabe que 4 anos foram 4 anos que Deus nos abençoou, nos proporcionando um dia bonito, viu? E então, será eu tenho novamente. certeza que vai ser também. Miyaguchi, fala a parte triste do meio ambiente. O Tatetsu, pós-balsa, estive lá, como disse no começo do programa, há cerca de 2 anos, e pude presenciar ali o pessoal, os ribeirinhos, os locais, as pessoas que nasceram e que moram ali. A situação é precária. Asfaltamento ali é pouco, saneamento básico, não sei se 100%, talvez nem exista, e pior ainda, mais afastado, quando você pisa na terra do pós-balsa, você anda 10, 15 quilômetros adentro, e aí você encontra moradias que não pagam IPTU, não pagam água, não pagam luz, ou seja, eles não pagam nada, eles moram absolutamente de graça e constroem verdadeiras mansões ali. São 2 pontos, né? Eu acho que existem moradores que moram por uma questão de necessidade, né? Inclusive pessoas muito antigas, viu? Eu tive recentemente lá conhecendo a colônia dos pescadores, né? Existe lá não sei se você ou o nosso telespectador sabe disso, mas na colônia dos pescadores existem 700 pessoas cadastradas, ou seja, profissionais de pesca naquela região. 700 pessoas. É gente. Olha, e assim, é um número para mim muito surpreendente, não é? Que tem carteirinha profissional de pesca e vivem, de uma certa forma, da pesca na represa Billings. Né? E vivem disso. 400 delas vivem exclusivamente da pesca. Né? Então, você percebe que é o seguinte, essa história ela é muito, muito antiga. Né? Tem pessoas que moram lá há 70 anos. Ou seja, tem um morador lá que a presidente comentou comigo, que moram lá há 70 anos naquela região. Nasceram praticamente ali. Né? Eles não sabem fazer outra coisa a não ser a pesca. Né? E dessas 700 pessoas, 400 vivem exclusivamente da pesca e 200 delas, olha que interessante, 200 dessas pessoas são mulheres. Né? Mulheres e que eu tive oportunidade, tive interesse de conhecê-las, porque eu tinha ouvido falar já que existia esse grupo de mulheres, que possuem um comportamento muito diferente, que é o comportamento empreendedor, não é? E que, de uma certa forma, no período onde elas são proibidas de pescar, porque lá existe toda uma fiscalização em relação a isso, elas buscaram opção,
ou seja, de sustentabilidade, na questão de emprego e renda. Né? E depois de vários trabalhos sendo feitos, descobriram um nicho de mercado, né? Inclusive com um trabalho feito junto com o Senac, né? Descobriram um produto que tem a cara da região, que é a cerâmica. Né? E elas montaram uma associação lá, né, de mulheres que começaram a estudar essa questão da cerâmica, e elas utilizam as folhas nativas da região. Peraí. Produção, solta o último vídeo que eu mandei lá para vocês. Continua, Miyaguchi. Elas utilizam as folhas das árvores, né, para que elas pudessem fazer, dar essa característica para o local. E olha que interessante, né? Isso começou pequeno e começou a ser conhecido, inclusive por chefes famosos. Esse vídeo que está passando agora é de um chefe francês que conheceu o projeto Balsear, né, lá no Pós-Balsa, fez questão de conhecer, e aí ele mesmo teve a iniciativa de fazer esse vídeo. Ele é um chefe da rede Puma, do hotéis, né, e foram lá e fizeram uma baita de uma encomenda. Olha que peças bonitas, né, que não deve nada. Eu acho que isso que é interessante, né, Celso? Essas cerâmicas não deixam nada a desejar, por exemplo, com cerâmicas de Cunha ou cerâmicas de outros lugares. Não, né? Tá para e passo ali. A qualidade fantástica, a beleza, olha só. Né? E que, de uma certa forma, nós aqui da região não valorizamos, não conhecemos essa história. Pior do que não valorizar, né, Miyaguchi, é não conhecer. Não conhecer. Então, eu levei um grupo de empresários para conhecer essa região. Inclusive, assim, um convite que eu faço a todos, né, é pegar o passeio de barco, de lancha que tem ali, que a própria Colônia dos Pescadores organiza, para entrar na represa, conhecer a represa por dentro, ou seja, pelas águas. Um tour náutico ali? Fazer um tour náutico, né? Um negócio muito interessante. Que genial. Depois conhecer o Balsear, que é esse grupo de mulheres aí que trabalham com esse artesanato. Tem lá, inclusive, uma associação também de panificadores, de mulheres também, que começou a trabalhar com pães lá, né? Companhia do Trigo chama. Que legal. Né? Ou seja, tem coisas na nossa região acontecendo, principalmente nessa região mais carente, que as pessoas tiveram que empreender. Sim. E tiveram que empreender por necessidade. Né? Só que hoje elas estão conseguindo superar os obstáculos, conseguindo colocar os produtos dela e os serviços delas fora de São Bernardo, ou seja, na rede Puma de hotéis. Né? E nós não valorizamos, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, a tua questão em relação a essa invasão, entre aspas, é dividido por duas formas. Né? Pessoas que necessitam e precisam estar morando lá, porque há muito tempo já estão lá, e que buscaram, através da região, uma forma de renda, né? E pessoas, como você disse, que, de uma certa forma, instalaram as suas residências enormes, ou seja, praticamente chácaras e casa de campo, né? E aí eu vejo que são duas coisas diferentes, né? Uma questão é por necessidade, outra questão é, de uma certa forma, por oportunismo ou vaidade. Acho que tem que ser tratado de duas formas. Né? O prefeito Orlando Morando, quando entrou, ele colocou vários critérios para se construir lá, ou seja, isso causou um certo rebuliço na época, mas, de uma certa forma, faz com que se controle, pelo menos, as construções que existem naquela região. Né? É uma forma de você controlar. Estamos chegando quase ao final do Direto da Redação, Miyaguchi. De forma sucinta, o que o país, vamos falar de âmbito nacional, o que o país precisa entender, o que a sociedade precisa saber e entender que preservar a natureza é cuidar do futuro? Eu vejo que, primeiro, existe a necessidade de se conscientizar que ninguém faz nada sozinho. Né? Não é ruralista, não é indígena, não é pobres, não é rico. Se a gente não se juntar, não é empresário e trabalhador, se a gente não juntar, nós vamos conseguir chegar. Né? Hoje se fala tanto nesse debate em relação à Previdência, logicamente tem pós e contras. Né? O que é o ideal? É que seja um ponto de equilíbrio. Tudo na vida é um ponto de equilíbrio. É verdade. Né? Onde você consegue desenvolver economicamente, não necessariamente agredindo o meio ambiente.
Ou seja, existe forma de você crescer de forma sustentável nisso, não é? Quando me falaram que são tirados praticamente 30 quilos de peixe por pessoa, por pescador na região, você pensa o quê? Poxa, vai acabar com todos os peixes. Né? Mas, de uma certa forma, existe um controle também para que, por exemplo, na questão de proibição do período de pesca, existe um controle. Então, dá para você fazer isso de forma sustentável. Eu acho que os últimos 20 anos fez com que nós tivéssemos que nos amadurecer. Né? Hoje, empregador e trabalhador, eles têm que estar na mesma direção. Né? Se nós não estivermos na mesma direção, quem perde é o Brasil. Né? Por isso que eu falo que o Brasil tem jeito. Sim. Cada vez mais nós acreditamos nisso. O que eu espero que na nossa região, especificamente do Grande ABC, nós tenhamos que reinventarmos. Eu acho que a gente tem que buscar coisas novas. Não adianta ficar somente com o passado, que a indústria automobilística, a indústria moveleira sempre foi o patrimônio, e nós não abrirmos canais para novos desafios. Né? Novas perspectivas. Totalmente. Novas tecnologias, novas oportunidades. E eu não estou falando para a gente deixar de lado, mas para a gente agregar valor nisso. Né? Perfeito. Miyaguchi, obrigado pela entrevista. Obrigado você. Você é um gênio, cara. Adoro falar com você. Você é genial. Falar com você é enriquecedor demais. Para nós todos. Eu espero que para os nossos telespectadores também. Né? Maravilha. A você que acompanha o Direto da Redação, convite feito. Domingo, concentração. Onde é a concentração? Então, nós estamos incentivando para que todos utilizem transporte coletivo. Então, através do nosso gabinete, também o pessoal está reservando os lugares. Então, se você tem interesse em participar, entre em contato conosco. 4125-7500. 4125-7500. Dia 16, domingo, às 9 horas da manhã, concentração, percurso 2 km Casa de Pedra, 4 km da usina Henry Borden e 6 km no Rancho da Maioridade, numa vegetação, numa área fantástica, ímpar. Em nenhum outro lugar do planeta você vai encontrar coisa do gênero. Convite feito, vai lá, faça o seu rolê, leva a família inteira, vai se divertir. Boa quarta-feira, bom Dia dos Namorados a todos os enamorados, a quem também não está namorando, que está procurando o seu par ainda. Vai lá, hoje é o dia de encontrar. Bom Dia dos Namorados para vocês. Tchau, até o próximo programa.